Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos no ar, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Vai falar pela primeira vez sobre este assunto, que, aliás, é um dos mais importantes para o ser humano. Eu vou conversar com Everton Moreira, que é coach em relacionamento e sexualidade. Já deu para você perceber do que nós vamos falar, não é? Aliás, relacionamento é uma coisa muito séria. Sexo também, e extremamente importante. Everton, muito obrigado pela presença aqui, seja muito bem-vindo. Vamos... Eu que agradeço. Conversar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante, né? Extremamente importante. Eu acho que é fundamental para os casais, de forma geral. Tanto é que hoje, eu falo para você, Alberto, se a gente pensar há 10 anos atrás, nem 10 anos, vou colocar 5 anos atrás... Nós não tínhamos tantos assuntos na internet, na TV, nas mídias, revistas, enfim, falando sobre relacionamento e sexualidade. Então, hoje, até as igrejas, os programas de TV, né, as revistas falam sobre relacionamento e vida sexual, porque é algo que faz parte do nosso DNA, né? Então, a gente tem vários estudos sobre isso. Bom, E mudou muito, né? Você falou há 10 anos o comportamento era um, há 20 era outro. Eu me recordo numas brincadeiras assim, nas reuniões de família, meu pai falava assim, antigamente, né? Antigamente você pensava na mulher, a mulher pensava em você, só o pensamento já deixava vocês firmes. Quer dizer, tudo mudou, tudo evoluiu. Eu mesmo passei por muita coisa assim, no sentido de ver como era na época, quando a gente diz, olha, no meu tempo isso é uma bobagem, porque nós somos desse tempo também, né? Lógico. Mas há algum tempo as coisas eram diferentes, eu vi com a evolução os meus filhos, como a coisa mudou. E a tendência é sempre evoluir, não é? A tendência é evoluir. Na realidade, o que acontece? Hoje nós temos, quando a gente fala de relacionamento e sexualidade, nós estamos falando desde o início. Que hoje você tem jovens, vamos dizer, crianças aí de 15 anos já tendo uma vida sexual completamente ativa, né? E a gente tem que lidar com isso, porque a internet está aí, a comunicação está aí. Então hoje uma criança de 15 anos, ela tem acesso a todo o conteúdo. Então se a família não tiver um estudo, não estiver sabendo lidar com o relacionamento deles, a sexualidade deles, eles não vão conseguir lidar com a sexualidade da família no geral. Olha que legal, já deu para você perceber aí, né, um teaserzinho assim da importância dessa entrevista aqui, que a gente vai falar sobre vários ângulos, né, do sexo sobre vários ângulos, do relacionamento também sobre vários ângulos, mas deixa só, embora... o currículo do Everton aqui é muito grande, então a gente só separou o seguinte, presidente Abramese, é isso mesmo a pronúncia? Exatamente, Abramese. Que é a Associação Brasileira dos Profissionais do Mercado Erótico, Sensual e Íntimo, fundador e CEO da franquia Desejo Secreto Primeira, é isso o nome? Isso, exatamente. E única na América Latina a cuidar da vida afetiva dos casais. Exato. 15 anos de experiência em franquias, palestrante sobre empreendedorismo para mais de 15 mil pessoas, 10 anos de experiência em tratamento de equipes e novos líderes. Bom, para falar de sexo, interessante, né? A gente imagina que mais a classe feminina esteja assim, mais atuante. Eu vejo assim algumas pessoas falando de sexo em televisão, até em palestra, mas mais do sexo feminino. E aqui acho que você vai um pouco na contramão e me parece você é o grande mentor de tudo isso, né? Na realidade o que acontece, quando a gente fala de sexo, né, relacionamento, nós estamos falando homem e mulher. Sim. Correto? Então, a mulher, lógico, desde muitos anos, desde a década de 80, ela busca melhorar o relacionamento, ela busca, de repente, as lojas, né, especializadas em produtos, mas o homem também não fica atrás, ele precisa conhecer a sua própria sexualidade. Uma coisa eu falo para você, Alberto, uma coisa que eu acredito muito nisso. Você deve ter aprendido, teve uma aula de direção. Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar. E por que você não aprenderia a se relacionar ou ter uma vida sexual ativa? Por que não? E é por isso que o nosso trabalho, né, como coach em relacionamento e sexualidade, o sex coach, nós temos esse trabalho, que é diferente de um sexólogo, de um psicólogo. Nós ensinamos homem e mulher, né, os casais, a terem um relacionamento e uma vida sexual ativa. Mas eu nunca vi assim, eu nunca andei em alguma rua, em algum lugar onde tivesse escrito assim, escola de sexo.
Não, Como é que vai se aprender? Não tem escola de sexo, tem? Não, na realidade, hoje tem. Hoje tem? Hoje tem. Só que quando a gente fala escola de sexo, as pessoas já pensam no ato em si, né? Porque não se pode banalizar. Não, entendeu? exatamente. Esse é um cuidado que nós temos, e quando eu sou presidente da Abramese, que é a associação que regulamenta esse setor, e nossa preocupação é exatamente trazer para o mercado, para os nossos clientes, os consumidores finais, que são os casais. Quando a gente fala de relacionamento e vida sexual, você pode ver que eu sempre falo casal, família. Sim. Esse é o nosso conceito, família, casal. Porque se o homem e a mulher, o pai e a mãe, né, o casamento ali, tiver uma vida sexual saudável, um relacionamento feliz, a junção com os filhos é melhor, o trabalho é melhor. Quando você enfrenta um problema financeiro, é melhor também. O mundo é melhor. Quantas vezes você vê, por exemplo, uma pessoa que chega perto de você, feliz, alegre, saltitante, sempre tem alguém. Dormiu com o passarinho, viu o passarinho. Viu o passarinho. Não é? Ao contrário, a gente diz o seguinte: fulano é mal amado, fulano é mal amada, não é isso? Exatamente. Então tá muito ligado. Então você liga a felicidade do casamento, dos casais, com o relacionamento e vida sexual feliz. Vamos lá. Qual que pelo estudo, você que é coach em relacionamento, sexualidade, o que você pode falar em termos assim práticos e percentuais? O quanto que o sexo percentualmente significa do sucesso de uma relação? Eu falo casamento, mas há pessoas que se relacionam, não são casados, numa relação. Numa relação, olha, eu digo hoje, pelo menos 80%. 80%? Então, você não vê uma pessoa feliz sem uma vida sexual feliz. Então, você pode reparar. Então, se de repente você encontrar alguém e falar assim: "Ei, como é que vai? Tudo bem? Eu estou 80% feliz." Significa que no relacionamento, ele está muito bem no relacionamento sexual. Faltam 20% para completar essa felicidade total. Exatamente. E aí você coloca uma série de outras coisas. Você tem... Quando a gente fala de sexo, né, assim, quando você está feliz sexualmente, a gente também entra no relacionamento, que é uma coisa ligada à outra. Uhum. Quando você está com alguém, é diferente de você fazer sexo e fazer amor. Porque fazer amor é você ter intimidade com a pessoa, né? É você se doar, você sentir prazer junto com a outra pessoa. Né? Sim. Não é aquela coisa banal, eu vou fazer sexo agora, eu estou satisfeito, eu me satisfiz na minha carne. Sim. É diferente, o conceito é diferente. Bom, existe, na minha opinião, né? Existe, claro, você deve falar isso aí nas suas palestras também, claro. Né? Existe o sexo sem amor. Sim. E o amor sem sexo existe? Existe. Nós temos aí casais que não praticam sexo com regularidade. Às vezes fazem sexo a cada 2, 3 meses e está muito bem. Está muito bem. Né? Então, isso vai depender muito de como é o relacionamento. Porque é o seguinte, quando você tem uma vida sexual feliz, você gera maior intimidade. Quando você gera maior intimidade, você com a sua esposa, quando você tem uma vida sexual feliz, você está mais íntimo, você está mais feliz, você está dando mais atenção, você consegue ouvi-la mais, ou os dois se ouvem. Então, você pode ver que existe uma proximidade. Quando você não tem essa felicidade, independente se for... Isso a gente não fala de quantidade. Eu não vou falar que tem que fazer sexo todos os dias. Não, às vezes, como tem casais que fazem sexo a cada 2 meses, está muito bem. Mas por quê? Porque a cada 2 meses eles têm necessidade de explorar a sexualidade. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: a cada 2 meses, se uma pessoa, um casal jovem, não é comum fazer sexo a cada 2 meses. Não é comum, mas existe. Existe. Hoje, para você ter uma ideia... Tem muitos jovens que não têm uma vida sexual ativa, mas namoram muito, beijam muito, se relacionam. Mas por que não tem? Aí a gente entra num detalhe muito importante. Porque eles têm medo de ter uma vida sexual. Por quê? O menino, ele tem medo da ejaculação precoce, do problema de ereção, de falar, eu não vou atender a expectativa da minha parceira, será que eu sou tão bom assim quanto eu deveria ser? Mas você está me falando isso aí, é estatisticamente provado? Porque, sim, claro. Porque me causa estranheza saber que um jovem venha a ter... É muito comum a falta de ereção na juventude? Não é o nervosismo, porque é o lado psicológico, né? Então o jovem, olha, um estudo muito importante, porque você deve ter ouvido isso em alguns momentos. Por que as pessoas deixaram de usar camisinha? Porque o homem não gosta de usar camisinha, porque ele tem medo de broxar. Ele tem medo de perder a ereção, como naquele momento de pôr a camisinha ou perder a sensibilidade. Então são
medos, né? São ligados à parte do mental mesmo, que acabam afetando os jovens. Isso não vou dizer que é 100% dos casos, mas é mais comum do que as pessoas imaginam. A gente escuta muito isso. Everton, num relacionamento, a mulher ou o homem, quem é que tem uma importância maior para que a vida sexual do casal seja salutar? Essa é uma boa pergunta. Na realidade, eu vou responder da seguinte maneira. Os dois são importantes. Nenhum mais e nenhum menos. Por quê? Porque as pessoas... Eu tenho a minha importância, eu preciso me satisfazer e a minha parceira também precisa. O que muitas vezes acontece, o homem sendo egoísta se preocupa mais com ele, né, do que com a parceira. Eu falo... Logo que eu me casei, eu falava para minha esposa que ela era o homem da relação. Porque ela, né, ela me beijava, alguma coisa, acabou e ela tava na dela. E eu falei, você é diferente. E o carinho, né? E aquela coisa, né? E eu falei, parece que você que é o homem, né? Porque aquela ideia, comum, né? Acabou, vou pro meu lado. Na teoria é comum, embora... Exatamente. Embora a gente imagina que não deva ser assim. Mas, por exemplo, existe o antes, o durante e o depois. Para a mulher, eu acho que é muito importante, embora você tenha falado aí numa brincadeira, né, que a mulher foi o homem da relação, mas o antes é extremamente importante, que é o approach, tá certo? O durante, imagino que seja fundamental. E para a mulher, nem tanto para o homem, mas tem homem que gosta também, mas para a mulher, o pós-relacionamento, o pós-ato em si, é extremamente fundamental. Na realidade, o que acontece? Para as mulheres, a parte mais importante, na minha opinião, são os preliminares. E na opinião delas, você não tem essa pesquisa? Na realidade a gente tem. O que elas pensam, hoje a gente tem um número, né, que 80% das mulheres que a gente pesquisou, elas gostariam que o parceiro fosse mais criativo na cama. Mais criativo, mais... Ou seja, os homens mais desenvoltos, aquelas pessoas que têm maior, né, facilidade de entender a parceira. Mas no caso da mulher, isso já foi um estudo já feito, e a gente tem profissionais ligados ao nosso canal muito forte, que falam sobre isso. No caso da mulher, muita mulher tem dores durante o ato sexual. Mas por quê? Porque ela não está preparada para o ato sexual. Então a preliminar é fundamental, é 90% da situação. Por quê? Seria dispareunia, é isso? Também, porque o que acontece? O órgão sexual feminino, ele tem que estar relaxado, ele tem que estar preparado para o ato sexual. Tá. E quando ela não tem a preliminar, não está preparado. Então, peraí, você vai ter uma penetração e onde não está preparado. A mulher não e tal, vai ter, porque ela não vai dilatar, os músculos não vai ter uma lubrificação ideal. Então, para a mulher... E tudo isso é provocado numa preliminar. Tudo na isso preliminar, exatamente. Das preliminares. Então, isso que é uma coisa que nós ensinamos. Então, em que momento o homem precisa saber, ele precisa aprender em que momento a mulher está pronta para o ato sexual. Tá. E os homens não sabem. O homem é diferente. O homem não. O homem, o que acontece? O tempo da relação... A mulher se excita em 15 minutos. O homem se excita em 5. Em são médias. O tempo sexual do brasileiro é de 20 a 25 minutos. Ou seja, então, quando a mulher está começando, o homem está acabando. Terminando, entendi. Exatamente. Então, são informações, se a gente parar para pensar... Olha, gente, isso é extremamente importante para o relacionamento, porque, de repente, sabe, claro que tem pessoas que estão nos acompanhando agora e devem estar pensando assim, olha... Eu não faço isso com a minha esposa. Ou, de repente, nós estamos aqui nessa hora, por mais que nós estejamos falando do homem e da mulher, mas deu para você perceber aqui que nós estamos protegendo um pouquinho mais a mulher, né? É interessante, né? É porque a mulher requer mais cuidados, mais atenção, exatamente. Tal, né? E o homem, depois do ato sexual, acontece uma coisa muito engraçada. Ele precisa relaxar. É onde ele tem sono, porque libera os hormônios de relaxamento. Então, isso vai fazer com que o homem tenha mais sono. Então, pode ver que o homem, quando ele acaba o ato sexual, ele vai dormir, ele tem sono. Acaba o ato no canto dele, a mulher já quer falar, ela já quer... né? Então, é diferente. E é muito engraçado isso. Quando a gente atende os nossos clientes nas consultas, né? O que acontece? As pessoas começam a aprender isso e falam, nossa... É o que você falou, cara, que interessante, né? Pois é. Eu não sabia, então agora ele fica mais atento, então ele vê os sinais. Peraí, será que a minha esposa
a minha parceira está preparada para o ato sexual? Ainda não, então eu preciso esperar um pouco mais. É muito interessante isso. Ó, você que está nos acompanhando, de repente, chama seu marido, não precisa falar para ele ficar prestando atenção, não. Dá um jeito de chamar ele para a sala, fala, amor, vem cá, ó, vem cá, fica um pouquinho comigo aqui, vamos conversar. Olha que interessante, os caras falando aqui. E a gente vai explicando, e eles vão captando, eles vão pegando isso aí, que é uma coisa muito importante. A mulher, ela não é tão exigente quanto os homens no que tange ao visual. Por exemplo, o homem, ele gosta mais, hoje a sociedade acabou colocando um determinado modelo de mulher, essa coisa toda, e o homem parece que absorveu muito. A mulher, ela já não é tão preocupada com isso, ela se preocupa um pouco mais com a essência do que propriamente com a forma, mais ou menos isso? Mudou. Foi feito um estudo agora, porque no nosso DNA primitivo, o que acontece? Nós temos, a mulher, ela é feita para se aproximar do macho alfa, daquela pessoa que pode, o homem que pode prover os alimentos e a segurança da mulher. Isso está no nosso DNA, isso está cravado na gente. Só que com o passar do tempo, com a tecnologia, com as comunicações, com a internet, a mulher viu que nem sempre o macho alfa, o bombadão, a pessoa, né, ele não pode prover toda a segurança. Então hoje nós temos um perfil que as mulheres estão buscando, aquele homem com barriguinha, né, aquele homem que dá mais atenção, que consegue prover a segurança do lar e que não necessariamente tem que ser fisicamente o macho alfa, aquele dominante, aquele que manda. Quer dizer, a mulher está procurando um homem de barriguinha hoje? Hoje tem muito isso. Quer dizer que se eu fosse solteiro, eu ia fazer sucesso, então? Pode fazer sucesso. Olha só como os tempos mudam, hein? Eu brincava tanto lá no passado coisa de 15, 20 anos, quando apareciam na televisão aqueles caras com aqueles tanquinhos e tal, né? E eu falava, essa mulherada tem que entender que tanquinho faz a mulher trabalhar, o bom é ter uma máquina de lavar dentro da barriga e tal. Então, não, mas mudou. Então a mulher hoje, com a nossa tecnologia, com tudo que a gente faz, né, com a comunicação, elas começaram a olhar e falar, peraí, hoje, quer ver um exemplo? Os nerds, né, que são os famosos nerds nas escolas. Hoje, a mulher fala, fica com o nerd, porque esse pode ser um Bill Gates da vida. Né? Saiu até uma matéria na internet um tempo atrás falando que até a mãe estava falando para a filha, fica com o nerd, esquece o jogador de futebol. Porque esse vai continuar sendo ninguém. Agora o nerd vai ser um mega empresário, um bilionário. Do jogador, né, Everton? Exatamente. Depende do jogador, né? Mas aí que tá, mas a ideia mudou. Por quê? Porque nem sempre fisicamente o mais forte, o mais bonito pode prover o que a mulher precisa. Muito bem. Conversando aqui com o Everton Moreira, falando sobre sexualidade, falando sobre relacionamento, nessa nossa entrevista diferente. Dá licença um pouquinho, Everton, porque eu vou falar uma coisa para você. Você que está me acompanhando aí, você sabe que dia que é hoje? Sabe, né? Então você tem até a meia-noite de hoje para você ligar e arriscar. Estamos de volta aqui com o Everton Moreira, coach em relacionamento e sexualidade. A gente continua aqui falando sobre esse assunto extremamente interessante. Você falou que algumas pessoas procuram vocês para consultas, essas coisas. Exatamente. Assim. Os problemas são os mais variados, né? Imagino. São os nossos. A gente tem de tudo um pouco, né? Mas basicamente é muito engraçado. Quais são os mais recorrentes? Meu parceiro não conversa comigo, nós caímos na rotina, nós tivemos um filho, esfriou nosso relacionamento, nosso casamento, estamos passando por uma crise financeira, isso atrapalhou nosso trabalho, nosso relacionamento. Basicamente são esses, né? O que a gente sempre escuta. Então, o bom relacionamento das pessoas ajuda muito a ultrapassar esses obstáculos, imagino, né? Claro que se você for hoje imaginar que as pessoas com tantos problemas financeiros, nós estamos vendo uma crise muito grande, o que elas não podem é transferir para o parceiro não tem nada a ver com a história, né? O coitado ou coitada não tem nada a ver com a história, porque eles estão no mesmo barco. Vocês conseguem ajudar essas pessoas com uma nova, um pouquinho mais apimentado o sexo, digamos, isso aí traz para as pessoas um conforto melhor? Dá para enfrentar melhor os problemas?
dá para enfrentar melhor. Na realidade, o que acontece? O casamento, o relacionamento, né? As duas pessoas, quando elas enfrentam uma crise financeira, é o que você falou. Um sempre vai se retrair, vai ficar mal-humorado, e que realmente é algo normal. Infelizmente, nós somos seres humanos. Eu falo porque eu já passei por isso também. Todos passamos. Então, assim, não tem jeito. Então, isso acontece. Mas, em algum momento, por isso da importância do nosso trabalho. Por quê? Porque em algum momento nós começamos a pessoa tem aonde recorrer. Antigamente, a pessoa enfrentava um problema desse. Meu Deus, qual é o profissional que eu vou? Para quem eu falo? Quem pode me ajudar? Né? E por causa disso que nós criamos toda a nossa estrutura, nós trouxemos a profissão para o Brasil. Porque eu mesmo já passei por isso, na época não tinha ninguém para onde correr. E hoje nós temos os profissionais no Brasil inteiro que podem lidar com a situação, que a gente vai ensinar, falar, peraí, o que você está fazendo está errado, vamos mudar, isso, faz isso, faz aquilo, vamos trabalhar mais esse ponto, mais aquele ponto, dizendo exatamente o que o casamento, o que o relacionamento precisa. O Everton, é verdadeiro a gente falar que o casal que se dá muito bem sexualmente, o casal que tem um relacionamento com a sexualidade aflorada, ele passa por cima de todos os outros problemas? Nem sempre. Isso é um mito. Né? Por quê? Esse fazer sexo 10 vezes por dia ou 5 vezes por semana não significa que a pessoa vai ser mais feliz. Sim. A gente tem que lidar com a sexualidade ligada com relacionamento. Isso é muito importante. A pessoa ela tem que estar bem sexualmente? Sim. Mas também precisa estar bem no seu relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira. A pessoa tem que estar feliz, eu estou feliz, eu trato bem, nós conversamos, nós nos divertimos, nós sorrimos juntos, nós compartilhamos o nosso dia a dia e mais a nossa vida sexual. Aí ela pode ter uma vida sexual extremamente ativa que não vai ter problema. Eu conheço gente que tem uma vida sexual extremamente ativa, mas briga o tempo inteiro. Então a chance desse casal superar problemas que vão aparecendo é muito mais difícil. Até que ponto o ciúme é bom no relacionamento? Acho que todo ciúme é bom, né? Eu acho que eu vou falar por mim, né? Quando eu me casei, minha esposa falava para mim, você não sente ciúmes de mim? Eu falei, não, eu sinto, é que você não me dá motivo ao ponto de falar onde você vai, com quem você vai. Aí ela começou a sair, não voltava mais, e começou a ficar preocupada. Graças a Deus ela não fez isso. Mas o ciúmes, ele é saudável, porque o ciúmes, ele mostra que você se importa com a pessoa. O fato é aquele ditado, ninguém chuta cachorro morto, né? Então, a partir do momento que você não liga para outra pessoa, você não se preocupa, você não quer saber da outra pessoa, automaticamente significa que você não se importa, que você simplesmente não sente mais nada, né? Então, quando você sente um ciúmes, quando você tem aquela preocupação, isso é muito importante, porque mostra que você realmente mostra o sentimento. Eu acho que bem por aí. O Everton, tudo que se relaciona com o sexo, para o homem, é mais visível. Por exemplo, uma impotência é visível, a falta de ereção, a dificuldade de ejacular, por exemplo, é visível. Agora, na mulher, é tudo mais invisível, até porque na mulher tudo é interno, no homem tudo é externo, tá certo? Como trabalhar quando a mulher não chega ao prazer? Tem até um nome, né? Tá até aqui o nome. Anorgásmica. Isso, anorgasmia, né? Exatamente. Como, por exemplo, primeiro a mulher deve falar pro homem, não deve? Tem que falar pro homem. Não, a comunicação entre os casais é fundamental. Não tem como você se dar bem sem falar, né? Ninguém tem bola de cristal. Porque antigamente era assim, não, ele tem que adivinhar. Meu Deus, como que tem que adivinhar alguma coisa? Fala, né? Que é muito mais fácil, muito mais prático. É por isso que eu falo que, como tudo você aprendeu, então por que você não pode aprender a ter uma sexualidade e um relacionamento? Agora, como que o homem... Claro, a mulher também, não sei se isso aí é algo que ela vai tratar junto com o médico, com o ginecologista, sei lá, se é um tratamento psíquico, alguma coisa no sentido, mas como que o homem ou o casal, de uma maneira geral, tem que trabalhar quando? Porque, gente, ninguém merece estar num relacionamento, estar numa relação com o parceiro ou a parceira e não encontrar o prazer pleno. Ninguém merece. Exatamente. Na realidade, o que acontece? Se a gente falar sobre a mulher, bom, alguns sintomas são claros. A mulher não tem lubrificação. Se ela não tiver nenhum problema,
que impossibilita ela ter uma lubrificação normal, esse é o primeiro sinal. Se a mulher está lubrificada, ela está sentindo prazer. Tá. Então ela começa a estar excitada. Então esse é um primeiro fator, certo? Então a mulher, ela é muito psicológica, é diferente do homem que é físico, a mulher é muito mental, ela precisa ser, é diferente assim. A mulher, você não pode cegar simplesmente o marido. O que o marido faz? O marido chega, vai assistir uma TV, um futebol, come, deixa o prato na mesa, chega à noite, começa a passar a mão na perna e acha que tá tudo certo. Não, mas é um trabalho que você faz durante o dia, é um beijo, é um abraço, é um elogio, né? A sexualidade feminina, você planta ela durante o dia, né? Que é um estudo que eu fiz, que a gente está trabalhando muito isso agora com os profissionais do setor, que são os gatilhos sexuais, são os gatilhos que ativam a sexualidade, tanto no homem quanto na mulher, para solucionar esse tipo de problema. Eu estudei durante 4 anos sobre esses gatilhos para poder montar um estudo, para poder ensinar profissionais a ensinarem casais a descobrirem o que realmente ativa a sexualidade. Porque tem mulheres que falam assim, você pergunta para um casal, o que realmente excita o seu parceiro? Não sei. Sua parceira? Não sei. Então, se você não sabe, quem vai saber? Né? Quem vai saber? Eu? Não. Né? Tá. Então... Bom, e os gatilhos, então, esses gatilhos sensuais, digamos assim, né? Não são sexuais, são sensuais. Porque sensualidade, sexualidade estão muito próximas do sexo efetivo. Mas é uma coisa que transcende, que vai além. Exato, vai muito mais além. Muito mais além. Mais além. Agora, então os gatilhos, de repente o homem pegar o telefone, dar uma ligadinha para a esposa no meio do dia sem motivo. Sei lá, de repente chegar com flores em casa e falar assim, ó, tá aqui para você, feliz dia de nada. Como assim? Nada. Exatamente. Não significa nada, feliz dia de nada. Se você Alguma chegar, coisa assim. Ó, vou pegar aqui, vou fazer um desafio aos nossos telespectadores. Chegue em casa hoje e faça um elogio inesperado. Ou simplesmente pegue o telefone agora e ligue para sua parceira ou seu parceiro e diga, olha, eu te amo. Sabe Sou que ela vai totalmente responder? louco. Você tá doido? Não, você estava assistindo Visão Geral. É isso aí. Mais ou menos. Mas é isso aí. Então, isso tudo ativa, né? Então, o homem e a mulher, existem gatilhos que ativam, né, a sensualidade, a sexualidade. Então, cabe ao parceiro ou à parceira descobrir. Só que, para isso, alguém precisa ensinar. Né? Agora, hoje nós estamos aqui numa conversa extremamente aberta. Eu acho que é isso, é o que propõe o programa. O programa tem aí exatamente essa pretensão de trazer personalidades importantes dos segmentos dos mais diversos da sociedade brasileira e extrair o máximo que nós pudermos dele para passar para os nossos telespectadores. Hoje nós temos, assim, as lojas de sex shops, aquelas coisas com muito erotismo e tal. Isso, no relacionamento, ajuda? Existe um determinado momento em que, de repente, você pode pensar, será que algum acessório poderia nos ajudar e tal? Quando é que você chega a essa conclusão? Boa pergunta, essas são perguntas chaves. Na realidade, o que acontece? Os sex shops, eles surgiram inicialmente, o primeiro sex shop surgiu na Alemanha, em 1962. E o primeiro nome que foi uma casa de higiene marital, que o objetivo era ajudar casais, certo, a terem um relacionamento e a sexualidade feliz. E esse conceito acabou se perdendo e está voltando muito forte agora com as lojas, os lojistas do segmento. Então hoje, por exemplo, acontece muito com as mulheres. A mulher não está bem no relacionamento, ela precisa fazer alguma coisa, sempre tem uma amiga que fala, vai no sex shop, compra alguma coisa para resolver. Então, em que momento o produto resolve? Quando você está bem no seu relacionamento e que você precisa utilizar um produto, por exemplo, um cosmético para facilitar o orgasmo feminino. Um produto para aumentar o tempo de ereção masculina, para igualar o tempo. Aí sim é interessante. Mas por quê? Porque você está com um relacionamento legal. Agora imagina só, você chega num sex shop, em qualquer outra uma loja que vende produtos para sensualidade, né? Você chega lá, eu quero esse produto. Ótimo, mas eu nem estou falando com a minha parceira. Vai resolver o produto? Entendi. Não vai. Agora, isso é uma coisa interessante que você falou. O acessório, ele é um adereço.
Ele não pode ser a solução. Não existe fórmula mágica, não existe algo, claro, você vai usar esse produto e vai resolver todos os... Não tem. Ele vai melhorar, lógico, foi o que eu falei. A mulher que tem dificuldade em chegar ao orgasmo, então tem um produto que facilita o orgasmo. Então a chance da mulher chegar ao orgasmo aumenta em 90%. Então, ótimo. E por exemplo, o homem pode fazer isso sem que ela saiba, por exemplo, ele se utilizar desse produto sem que ela saiba, ou de repente, até pelo próprio relacionamento aberto, deve se conversar, olha, isso demonstra, na minha visão, um carinho dele para com ela, olha, para você também ter um prazer mais efetivo e tal. É importante que isso aí seja feito a dois. Olha, tem produto que se for só pro homem, ele pode usar e não falar nada e a mulher fala, nossa, amor, se for sua. Mas tem produto que tem que falar, tem que conversar, porque os produtos, né? Quando a gente fala de sex shop, o pessoal tem uma visão limitada dos produtos. Imagina uma farmácia. Para você ter uma ideia, é a quantidade de produtos que tem para o relacionamento e a sensualidade. É muito grande. Então, 90% deles exigem intimidade. Então, você precisa ter uma certa intimidade para conversar. Vamos usar esse produto. Então, a pessoa com o produto certo, estando no relacionamento ali, porque às vezes a pessoa chega pra gente e fala, eu quero um produto ótimo, porque a minha amiga deu uma recomendação. Legal. Só que aí o que a gente faz? A gente trabalha primeiro o relacionamento para saber se está bem. Tá bem, a gente indica o produto. Se não está bem, não adianta, ela não vai usar. Então primeiro trabalhamos o relacionamento. Mas o produto resolve 90% dos casos. Olha que interessante, hein? Olha que interessante, hein? Você sabe que essa primeira entrevista que eu faço, eu falei aqui no começo, né, sobre esse assunto efetivo. E eu tenho um amigo que trabalha na televisão e ele falava para mim sempre assim, o dia que você trouxer alguém aqui para falar de sexo, vai estourar a audiência. Estou percebendo eu aqui, espero que e olha, mesmo. E é muito interessante. E tem uma coisa, eu também costumo falar que tudo que é bom passa rapidamente, tá certo? Nossa. Porque nós já estamos assim, o tempo está correndo tanto, mas isso é importante porque nos dá brecha para que a gente... Dá uma dica aqui. Dá uma dica para quem trabalha com a esposa ou com o esposo, os dois trabalhando juntos. Nada contra, hein? Só uma dica, porque por vezes acontece de você estar com a esposa ou com o esposo a todo momento, a toda hora, às vezes não dá tempo nem de sentir saudades, e o relacionamento dessas pessoas, não todos, claro, né? Há muitas exceções, mas é mais comum que essas pessoas levem para a cama os problemas do dia a dia, não só da casa, mas do trabalho também e tal. E isso interfere, com toda certeza, no relacionamento sexual. O que pode se fazer para se evitar isso? Não, primeira coisa, você precisa separar. Quando você chegar em casa... Ufa, né? Separar, pensei que é para separar o casal, nada a ver, né? A primeira coisa que você precisa fazer é separar. O que você precisa fazer? Quando você chegar em casa, não podemos falar mais sobre trabalho. Ponto. Essa é a primeira coisa. Segunda dica. Um dia da semana você deve fazer algo extremamente diferente da sua rotina. Então, vai jogar fliperama, vai fazer um paintball, um passeio de balão, vai fazer qualquer outra coisa fora da sua rotina, somente vocês dois. Por quê? Quando você fica muito tempo, até quem trabalha em casa, quem trabalha junto, fora de casa, você passa muito tempo, então você não tem aquele tempo ausente para dar saudade, para dizer, nossa, estou sentindo falta da minha esposa, certo? Ou do meu marido. Então é importante você fazer o seguinte, chegou em casa, proibido falar de trabalho, primeira dica, não se fala de trabalho. Segundo, um dia da semana, faça algo totalmente diferente da sua rotina, somente vocês dois. Isso vai ajudar e muito o relacionamento de vocês. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho aqui do meu aplicativo, rapidinho, né? Porque a conversa aqui tá gostosa. O aplicativo Alberto César, que você pode ter aí no seu smartphone, acompanhar as minhas transmissões de futebol. Durante o dia tem uma programação muito legal, com música, com informações esportivas, com comentários. Agora, por exemplo, está tocando música em tempo real, ok? Você entra lá na loja de aplicativos do seu smartphone, baixa lá, clica lá, escreve lá Alberto César, clica lá, baixa, é de graça. Não custa nada e você acompanha as minhas transmissões de futebol. Vou transmitir hoje à noite o jogo do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo 6h30. Bom, voltamos aqui.
Everton, a gente falou de acessórios, essa coisa toda, e vestuário. Por exemplo, eu acho que o homem, quando chega em casa eu sempre gostei, todos os homens gostam de que a esposa esteja arrumada, aquela coisa toda é sempre muito bom, enfim. Mas lingeries, essas coisas assim, são importantes? Acho que, né, a roupa é importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Lógico que a lingerie, ela tem a sensualidade, as fantasias, isso ajudam a aquecer o relacionamento, sair da rotina, sem dúvida. Agora, você chegar em casa e ver sua esposa com a camiseta do time, né, de um político, de repente uma roupa rasgada, sinceramente broxante, né? Não dá. Sim. Então, eu sempre falo isso para os clientes quando tem consulta comigo. A mesma roupa, você vai sair, não estou dizendo um terno, nem nada, mas uma bermuda, uma calça, uma camisa, deve ser a mesma roupa que você pode ficar em casa. Sim. Por quê? Se você está em casa, você pode sair, então significa que você está bem vestido. Você pode ver que algumas culturas ao redor do mundo, a mulher, ela se veste em casa. E na rua, ela, né, não se produz tanto. Por quê? Porque ela valoriza o marido dela, né? Então, isso mostra quanto é importante da gente ter em casa o homem e a mulher bem vestido, nada jogado no sofá, com o cabelo desarrumado, sem escovar o dente. Eu acho que isso acaba com qualquer relacionamento, claro, não tem jeito. Então, isso é muito importante. Bom, fala um pouquinho agora do teu trabalho. Você faz palestras, você tem uma periodicidade normal ou palestras são esporádicas, como é que é? Bom, nós temos aí uma agenda que a gente atende em nível nacional, né? Eu faço várias palestras, tanto para os profissionais dos setores, para o consumidor final, que são os nossos clientes, né? Pessoas aí que estão assistindo a gente. E tem o meu consultório, no qual eu atendo as pessoas. Onde é? Em Piracicaba. Piracicaba. Certo? E onde eu resolvo todos esses conflitos, né? E às vezes não são nem conflitos, às vezes a pessoa quer fazer uma comemoração, uma data especial, de repente quer fazer uma surpresa pro parceiro, com a gente que ele recorre. É uma consulta e a pessoa vai lá, você fala tal, ou é um tratamento que eles fazem lá? Tipo, claro, nada envolvendo remédio, nada disso, mas são várias consultas, é um tratamento que as pessoas fazem com você, não? Exatamente. Na realidade, um tratamento a gente colocaria como se fosse um sexólogo. Aí entra um tratamento de situações, por exemplo, você de não infância. É sexólogo. Porque aí você tem que ser formado em psicologia, fazer uma pós-graduação em sexologia, que é o estudo da sexualidade, para daí sim você fazer tratamento. Um sex coach, um coach em relacionamento e sexualidade, ele trabalha até um limite. Então, problemas de comunicação, problemas de desenvolvimento interno do relacionamento, a sexualidade, produtos, sim, legal, nós atendemos. A pessoa tem um trauma de infância, aí já tem aí é um tratamento. Tá. As nossas consultas são chamadas de sessões, né? No qual a pessoa pode ter 5 sessões, 10 sessões, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, olha, eu não tenho comunicação com meu parceiro, então nós vamos trabalhar a comunicação com o parceiro. Eu quero fazer mais sexo com meu parceiro ou minha parceira, então nós vamos trabalhar isso. Entendi. Então nós vamos pontuar e trabalhar Agora, vamos melhor. supor, uma pessoa comum, eu, por exemplo, se eu quiser fazer um curso com vocês, é possível também? Claro, hoje nós temos aí o Instituto Educacional Masterminds Academy, que é a primeira escola do Brasil formar profissionais em relacionamento e sexualidade, o qual qualquer pessoa pode se tornar um sex coach, um coach em relacionamento e sexualidade, para poder atender pessoas do Brasil inteiro. Quanto tempo é esse curso? Esse é um curso que ele tem uma carga horária de 50 horas, certo? São 2 módulos de 50 horas, dando um total de 100 horas, que ele pode fazer. A próxima turma vai acontecer agora em novembro, certo? E em 50 horas ele vai aprender a profissão base para ele trabalhar. E depois ele vai fazer a versão avançada, que é onde ele vai trabalhar um pouco mais no desenvolvimento pessoal de cada cliente. E aí ele sai com o certificado? Ele sai com o certificado, com a carteira
Ele passa a ser um coach em relacionamento e Exatamente, ele sexualidade. sai com um certificado de sex coach, ele sai com a carteira de habilitação profissional, reconhecida pela Abramese, que é a Associação Brasileira dos Profissionais. Ele tem o código de ética, a única profissão em sexualidade hoje no Brasil que tem um código de ética, certo? No qual o profissional segue rigorosamente o código de ética, para que ele não cometa qualquer tipo de problema com o nosso cliente, que foi baseado aí nos melhores códigos de éticas aí do nível internacional e nacional. Muito bem. E esse curso é onde? Acontece na cidade de Piracicaba. Ele, na realidade, ele é semipresencial. Ele tem um conteúdo online e tem um conteúdo de 30 horas na parte presencial na cidade de Piracicaba, que acontece agora em novembro. E como é que são feitas as inscrições? As inscrições, no WhatsApp ali, exatamente. Pode entrar em contato no WhatsApp, no nosso site. Lá tem várias informações, valores, como funcionam as matrículas. E o que é legal, que a gente investe no crescimento dos profissionais da área. Então, nós temos aí as empresas do setor que, em vez de nós buscarmos patrocínio para qualquer tipo de evento, nós pedimos em troca que eles paguem o curso para alguns profissionais do setor. Olha só que legal. Obrigado demais aqui. Eu gostei agradeço. demais, acho que o meu público também gostou muito, viu? Muito Espero obrigado. que sim. Gente, conversei aqui com o Everton Moreira, ele é coach em relacionamento, sexualidade. Eu aprendi muita coisa, espero que vocês tenham aprendido também, tá bom? Saúde, paz, alegria e, no bom sentido, muitas noites mal dormidas para vocês, tá bom? Vamos embora então, Everton. Vamos lá. Falou.